Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da, inciso 1, concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas, a linha A, as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. A linha B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. A linha C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, e a linha D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste caput. Inciso 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 7. Criação de despesa obrigatória. Inciso 8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição. Inciso 9. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2º. O ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando, inciso 1, rejeitado pelo Poder Legislativo. 2. Transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação, ou, inciso 3, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4º. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. As disposições de que trata este artigo, inciso 1, não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada, inciso 1, a concessão, por qualquer outro ente da federação, de garantias ao ente envolvido. 2. A tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos artigos 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.